E aí, pessoas lindas, tudo bem com vocês? Então hoje eu vim trazer um vídeo para vocês para falar um pouco sobre a minha experiência com esse roteador aqui, né, o AX3000. Aqui no card eu vou deixar o vídeo da review que eu fiz com ele, abrindo ele, para vocês verem ali como que eu instalei, né, como que ele, qual era o problema que eu tinha de sinal, né. Mas depois de um ano que eu estou com ele, eu queria falar para vocês um pouquinho da experiência, né? Só que também como que eu fiz, o que eu precisei fazer para aumentar a potência, a distribuição de sinal, para a distribuição de sinal ficar melhor aqui no meu AP, tá? Eu tenho um AP de 58 metros quadrados, não é um AP grande, só que é um AP estrutural, né? Então, quer dizer, as paredes dele são muito grossas, né? Então, os lugares mais longínquos do AP, nem sei se dá para falar assim, né? De tão pequeno, mas os lugares mais longínquos, o sinal às vezes se perdia, né? O meu antigo roteador, que foi o que ele resolveu, o sinal nem chegava, né? Ele passou a chegar, um sinal, tava um sinal bacana e tudo mais, mas na medida do tempo que a gente vai usando, eu percebi que falhava algumas vezes, né? E queria entender o porquê. Então, eu vou falar para vocês o que eu fiz para melhorar isso, tá? E vou fazer isso mostrando a planta do meu AP. Até mesmo para dar umas dicas para vocês com relação ao que eu percebi do funcionamento dele, tá? Se vocês quiserem a review, o card eu já coloquei lá na frente, tá bom? Então aqui é mais para mostrar para vocês o seguinte: será que isso não está acontecendo com vocês também? Será que se vocês fizerem isso, não resolve? Com um aparelho, às vezes você usa 2 aparelhos e ainda assim o sinal não está bom, né? Será que é o aparelho? Ou será que é a forma com que a gente está usando ele? A forma com que ele foi projetado? Eu não sou nenhum especialista no aparelho, sou um leigo como muitos de vocês, tá bom? Mas é mais experiência real. Como que eu fiz para resolver de vez esse problema da potência do sinal, da distribuição do sinal? Às vezes é fraco, às vezes é forte, né? Às vezes você está assistindo um vídeo e ele trava. Como que eu resolvi isso? Vou mostrar para vocês. Vamos lá, vou lá para o computador para mostrar a planta do meu AP e a gente conversa um pouco lá, tá bom? Muito bem. Então, pessoal, estou aqui, né, com a planta do meu AP, tá? E eu coloquei aqui para vocês verem aonde que eu havia instalado o aparelho, né? Eu tinha colocado aqui, ó, bem no cantinho do AP, né? Aqui ficava o modem da NET, então ficava o modem da NET, conectei ele na NET e o sinal era distribuído para todo o AP, né? E o sinal dele é como se fosse ondas, né? Então, quanto mais próximo do aparelho, né, mais forte o sinal, né? Então, e como é onda, né? Então, quer dizer, para esse lado aqui, a parede, né, o vizinho de parede aqui, ele recebia um sinal forte também. E o que eu percebi é o seguinte, né? E isso, obviamente, vocês devem saber também. Quanto mais longe do aparelho, mais fraco o sinal. Então, deixa eu representar uma onda bem grande aqui, ó, uma onda bem de raio longo, né? Aqui, ó. Então, vocês veem que quando a gente vai se afastando do aparelho, né? Óbvio, a onda ela vai ficando maior, né? E vai ficando mais fraca, né? E por que ela vai ficando mais fraca? Porque a gente tem impedâncias aqui, a gente tem paredes que vão impedir essa onda de chegar, né? Então, você imagina assim, o maior problema que eu tinha era, obviamente, ali no banheiro, aqui no banheiro, maravilha. Então aqui, né, gente, o aparelho estava aqui, né, e quanto mais longe dele, mais o sinal ficava, obviamente, mais fraco, né,
Só que, além disso, ainda tem essas paredes aqui, ó. Então, para eu chegar nesse banheiro aqui, por sinal chegar nesse banheiro, ele tinha que passar por essa parede, né? Por essa... Aqui é uma porta, né? Por essa porta, então não era tão impedido assim, mas essa parede aqui, essa outra parede, até chegar aqui no banheiro. E a mesma coisa desse quarto, ele tinha uma parede grossa, outra parede grossa, para poder chegar aqui na cama, né? A gente coloca a cama aqui, ó. Então, os lugares mais longínquos, obviamente, às vezes o sinal estava bom, às vezes o sinal não estava, né? E como que a gente... E a mesma, aqui na lavanderia também, né? Por causa exatamente que tinha essas paredes aqui, né? Então, o que a gente teve que fazer? A gente teve que mover o aparelho, óbvio. Tá, mas indo, para onde que você moveu? Você colocou aqui no meio, o que você fez? Gente, eu fiz uma coisa muito simples e que ajudou demais. Eu movi o aparelho apenas 2 metros. 2,5 metros por aí. 2,5 metros. Que foi para cá. Aqui, eu estou na sala ainda, né? Eu estou na sala. Aqui eu tenho um móvel, que é um rack. E eu tirei todos os fios daqui, né? Eu tenho uma instalação de net aqui, por causa da TV. Então eu movi o aparelho para cá. Vou mostrar para vocês o vídeo aqui, ó, a distância. Olha a distância que eu movi. Ou que aí no caso ainda não tinha movido, mas que eu vou mover. Então, olha a pequena distância que eu fiz. Mas olha a diferença com relação às ondas. Você está vendo que essas ondas aqui, ó, elas vão chegar mais forte, né? Obviamente, vão chegar mais forte, né? E é basicamente isso que você precisa pensar se não é o seu problema, né? Aqui no banheiro, por exemplo, aqui fica a privada, né? Eu não conseguia ver o vídeo, eu tinha que colocar no 4G. Às vezes eu conseguia, às vezes não, né? Que eu tinha mostrado no vídeo da review que tinha dado certo. Mas no decorrer dos anos, no decorrer dos meses que eu estava usando ele, eu fui percebendo que ainda tinha esse pequeno gap, né? E eu ficava muito frustrado. Aqui no quarto, por exemplo, eu tinha que colocar às vezes o 4G. Mas quando eu fiz esse movimento, né? O sinal ele começou a ficar muito melhor, né? E eu não tive mais que colocar o 4G aqui na minha própria casa, já que eu tinha Wi-Fi, né? Então, uma dica que eu queria dar para vocês era essa, né? Era exatamente essa distribuição do aparelho na sua casa. Você toma cuidado com isso. Então, qual que é o complemento da dica, né? Centraliza o seu aparelho. Eu vou apagar esses sinais aqui. Vou apagar aqueles sinais ali só para mostrar. Então, por exemplo, Irino, mas eu tenho 2 aparelhos. E aí, o que eu faço? Faz o seguinte. Eles trabalham com mesh, né, a rede mesh. Para você melhorar o seu sinal, coloca eles o mais centralizado possível. Óbvio que aqui eu estou mostrando numa parede, né? Mas é só para ilustrar para vocês. Eu tenho 2 aparelhos. Como que eu faço então? Óbvio, um vai ter que ficar perto do modem, né? Um vai ter que ficar perto do modem, só que aí você coloca ele o mais centralizado possível. E o outro centralizado também, para eles trabalharem, né? E o sinal ficar forte onde você for distribuir. Quanto mais centralizado no ambiente, o ideal para mim, né? Eu vou apagar esse daqui. O ideal para mim seria aqui, ó. Seria aqui no meio da casa. Porque aí os sinais estariam muito mais próximos, né? O sinal estaria muito mais próximo, né? Então, cara, seria o ideal. Só que quando eu movi ele daqui 2,5 metros para cá, 2,5 metros, 3 metros para cá, ó, já melhorou o sinal demais aqui, já me resolveu o problema. Eu não tenho mais problema de precisar colocar o 4G na minha própria casa. Isso é frustrante, né? Isso é bem frustrante. Você precisar colocar o 4G, entende? Então, pensa nisso, pessoal. Pensa nisso. Onde que está o seu aparelho? Eu tenho esse aparelho aqui, estou com problema de sinal. Onde está o seu aparelho? Ele está mais centralizado? Ele está aqui no canto, por exemplo, ó, porque é a minha casa, mas está bem no canto aqui porque o modem da internet está aqui, pessoas lindas.
dá um jeito de centralizar ele mais. Coloca ele mais para o centro de onde você precisa que o sinal pegue, né? Ah, mas e para cima? Eu quero que eu tenho um lugar de 2 andares e para cima, o que eu faço? Tenta colocar ele mais alto. Tenta colocar ele mais alto. Ele é um sinal, uma onda que vai como se fosse uma onda de rádio. Ele é omnidirecional, ou seja, ele direciona o sinal para todos os lados. Para todos os lados. Por isso que é uma onda, né? Vai distribuindo para todos os lados, tá? Então, pensa nisso, tá bom? Pensa nisso, vê se não é esse o problema do seu aparelho. E até mesmo, né? De repente você tem um outro modem, vê se também não é o caso de você mover ele e centralizar ele um pouco mais no seu ambiente, para ver se não resolve o problema também. De repente você nem precisa adquirir um outro aparelho. Tá ok? E aí? Gostou? Fez sentido para vocês? É um bom aparelho. É um bom aparelho. Eu vou deixar aqui até na descrição um link dos meus afiliados, se vocês quiserem adquirir ele, para ajudar o canal também. Tá? Tem algum desconto ali e tudo mais, mas assim, pesquisem antes de comprar, tá bom? Só faço isso para facilitar, beleza? Se gostou, deixa seu like, deixa o seu joinha, compartilha com outras pessoas que de repente estão na dúvida, né? E se inscreva no canal, porque aqui eu coloco outros conteúdo de outras dicas, vocês podem dar uma olhadinha nos vídeos, conteúdo sobre o campeonato de kart que eu participo, Fórmula 1 virtual, que eu jogo no controle, eu não jogo no volante, né, o Xbox. E também, eu também falo da palavra de Deus, estudo do Apocalipse, enfim, tá bom? Então, um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Pessoas lindas, gostaram do conteúdo? Então se inscreva no canal e clique no sininho para receber os novos vídeos. Além de dicas gerais de produtos e situações do dia a dia, eu também posto outros vídeos do campeonato de kart alugado em Kart, tentando ser campeão, do campeonato virtual de Fórmula 1 no Xbox One, sobre o estudo do Apocalipse para não cristãos e conteúdos relacionados, e também receitas para quem não sabe nada da cozinha. Um grande abraço e fiquem com Deus.